Bom dia a todos, bem-vindos a mais um capítulo do Tahiti Sem Fronteiras, entrevistando professores, alunos, praticantes, amantes dessa arte maravilhosa, né? Temos hoje a presença dos professores Marcos, Violeta, Leves Litz, Chang, todos professores de Tai Chi, e a nossa convidada especial, Ana Perocco, minha irmã, amiga de muitos anos do Tai Chi, né? Então, ela me deu até um currículo, eu falar, mas eu achei mais interessante falar, eu conheço a Ana desde os anos 80, nós fomos colegas nas aulas de Kempo do Movimentação de Animais, né? Acho que até o final dos anos 70, né? Quando então eu me mudei, fui morar na Suíça. Anos depois voltei, ela já tinha começado o Tai Chi, ainda fazia Kempo, continuamos colegas há algum tempo no Kempo, porque o Tai Chi que a Ana fazia era o Tai Chi do mestre Shen, filho do doutor Wu Shaoxin, que foi um dos precursores do Tai Chi no Rio de Janeiro, junto com o mestre Wu Xishan, que foi meu mestre. Então, eram duas escolas principais, né? Então, ela seguia uma linhagem, que era filho do Dr. Wu, e eu seguia a linhagem do mestre Wu. E como éramos irmãos do Kempo, a gente trocava, e eu me lembro da Ana me ensinando o Tai Chi do Shen, que ela tinha aprendido com o Shen, e eu ensinando para ela bastão Tai Chi, o mesmo bastão que eu passei com o Marcos e com a Chang, a gente fazendo isso no Parque Lage, né? E a Ana sempre foi uma artista, né? Enfim, aí a vida foi levando, a Ana acabou saindo do Brasil, né? No que ano que você saiu do Brasil, mais ou menos? Só para 90. 90, isso. Ela saiu do Brasil, eu era comissário de bordo, e a primeira ela foi morar na Itália, ela vai contar isso com detalhes depois, né, na primeira pergunta, e depois ela foi morar em Paris. E eu tinha o voo regular para Paris, quando trabalhava como comissário de bordo, e foi a Ana que, então, me abre, porque nesses lugares do mundo inteiro eu sempre procurei o Tai Chi, às vezes até na páginas amarelas, onde é que tem Tai Chi aqui? Né? E a Ana me abriu o Jardim Luxembourg, que foi realmente um ponto de encontro onde eu tenho pelo menos 2, 3 amigos, professores de Tai Chi, que praticam lá no Jardim Luxembourg. Então, foi ela que me abriu essa porta, ao qual eu sou muito agradecido. Depois, ela também me convidou no ano 2000, ou seja, 21 anos atrás, a dar um seminário de Tai Chi Leque para o grupo dela, né? Então, seja muito bem-vinda, minha irmã, minha querida amiga do Tai Chi, né? O Tai Chi Sem Fronteiras. A ideia desse grupo é justamente um registro, né? Então, a gente não tem pressa, quer dizer, temos um horário, obviamente, mas não é o vídeo comercial no qual você quer angariar alunos, né? A gente quer realmente deixar um registro da vivência dessas pessoas, como eu, como a Ana, como o Leves, como a Chang, como o Marcos, como a Violeta, que passamos esse mundo, que é o mundo do Tai Chi, é um mundo à parte, né? Eu fui viajando e descobrindo isso em todos os lugares, era a mesma coisa, é um mundo à parte, é um mundo à parte, e nós vamos vivendo nossa vida discretamente, também é um mundo que não faz muito alarde, não tem muitos holofotes, né? Então, esse Tai Chi Sem Fronteiras, ele se propõe justamente a isso, a gente deixar um registro válido do histórico de pessoas, né, que aumentam, né, e que trabalham, que amam essa arte e que fazem cada vez mais por divulgar. Então, Ana, muito bem-vinda. Tá? Eu quero, então, a gente sempre deixa a primeira pergunta, na verdade, um depoimento histórico da pessoa. Eu te deixo a palavra, você fica à vontade para contar a sua história. Então. E depois, então, a gente começa as perguntas. Ok? Ok. Bom dia a todos. Bom, primeiro, claro, tenho que agradecer, porque é um encontro maravilhoso. Fiquei super contente quando o Estevão me telefonou um dia, eu até achei que fosse mentira. Falei assim, não deve ser verdade. Me convidando para uma entrevista, que foi quando a gente falou com o Jô, para o Jô Brito, que é por esse movimento, trabalho corporal que a gente fez dos animais juntos, e depois ele me falou do Tai Chi. Então, minha história com o Tai Chi
é uma história assim que começou quando eu tinha 20 anos, estou com 62, e incrível, porque nunca mais parou. Não que eu falasse, é o Tahiti, é a coisa da minha vida, mas foi tão natural que ficou para sempre. E a coisa muito interessante que foi para mim, que logo que eu aprendi, eu tive muita facilidade, naturalmente, não facilidade de ser uma esperta, mas veio naturalmente. E, principalmente, eu aprendi muito rápido, e na época não tinha muita gente que ensinava. Então, logo depois, acho que um ano depois, que agora a gente não pode em um ano aprender e ensinar o Tahiti, né? Mas um ano depois já estava ensinando, porque não tinha ninguém que ensinava, então comecei a dar aulas particulares, assim. E, na verdade, acho que o que eu mais gostei mesmo foi de ensinar o Tahiti. Eu gostava de ensinar e isso que me apaixonou, eu acho que foi por isso que eu nunca mais deixei. Porque, na verdade, o Tahiti virou a minha profissão. Eu virei uma profissional de professora de Tahiti. E, claro, quando você é profissional, quando você começa a ensinar, você não pode parar de aprender. Então, nunca parei e continuo aprendendo. Então, quando eu comecei no Brasil, eu comecei com um professor que era um argentino, que na verdade era ele fazia mímica, ele fazia do teatro, então foi muito ligado também à beleza do movimento. Eu acho que isso foi uma coisa assim que me tocou muito, foi essa beleza do movimento. Antes da arte marcial, porque com ele eu nem fazia muito arte marcial, não. Era a beleza daquele movimento. E aí, logo depois, como ele não era um grande mestre, eu conheci o Cheng. O Cheng foi uma pessoa assim que foi muito importante na minha história do Tahiti, porque o Cheng, na verdade, ele tinha a mesma idade que eu. Então, foi uma relação de irmão, uma relação assim, muito interessante, porque ele, ao mesmo tempo que ele tinha essa relação de professor, ele ensinava detalhes assim. Eu me lembro com o Cheng tinha detalhes da mão. Era aquele detalhezinho pequenininho da mão que tinha que entrar dentro daquela forma, que era diferente já do pai dele, que ele já tinha mudado um pouco do pai dele. Mas foi uma relação que durou, eu acho que mais de 10 anos, uns 10 anos mais ou menos, porque foi quando eu comecei com ele até quando eu fui embora. Porque logo depois eu comecei a ensinar na escola do Cheng também, e continuei a trabalhar. Aí conheci também o pai do Cheng, o Dr. Wu, eu fiz um pouco de aula com ele, mas não muito, porque era lá no centro da cidade. Conheci o mestre Wu também, fiz algumas aulas com ele escondido, não fazia com um e com o outro. E fui continuando. E chegou um ponto que eu ensinava muito, porque como virou minha profissão, eu dei muita aula. Eu tinha aula lá no shopping da Gávea, ao mesmo tempo eu fazia yoga, fazia Kenpo, fiz outros trabalhos corporais, fiz ginástica, dança, fiz outros trabalhos que ajudaram tudo nesse meu trabalho de Tahiti. Além também do trabalho do estudo do shiatsu, da acupuntura, da medicina chinesa, né? E da meditação. Eu conheci também lá o mestre Tokuda, que eu conheci no Brasil, e que foi através dele que eu continuei a fazer a meditação e que é através dele que eu vim para a França. Então, para resumir, eu saí do Brasil, vim para a Europa, vim primeiro em Veneza, na Itália, e conheci um outro mestre Franco Mescula, que é mestre do Dr. Wu, que o mestre dele estava vivo ainda e estava em Milão, eu fazia aula com os dois, que aí eu mudei a forma, né? Não fazia mais a forma do Cheng, fazia aquela dele. Fiquei uns 2 anos na Itália, depois eu vim para a França. E na França, eu nunca parei de ensinar, né? E na França, quando eu comecei a ensinar, eu me perguntava, eu ensino a escola do Cheng, que eu estudei 10 anos, ou a escola da Itália? Eu resolvi estudar da Itália, porque eu falei, tá com o mestre aqui do lado, né? Vou continuar. Aí eu fui abandonando a escola do Cheng,
porque não faço mais aquela forma, mas as coisas se mudam e vão ficando junto. Aí comecei a fazer a escola do Franco Mescula e continuamos uns 6, 10 anos, talvez, que ele vinha, eu vi aqui muito, eu ia muito em Veneza, aqui é muito pertinho. Eu moro em Paris, perto de Paris, e a Itália, em 1 hora a gente está lá. Eu tenho um irmão que mora lá, então ia e voltava muito, ele vinha aqui muitas vezes. Continuei com o Franco, e aqui na França também conheci um monte de gente, né? Eu sou muito assim curiosa para conhecer os professores, aí conhecer o Eng Junmin, né? Que durante uns 5 anos fiz muito trabalho com ele. Aí depois comecei a fazer a minha escola de Qigong, me aperfeiçoar mais com o Qigong, e hoje em dia o Qigong é muito importante também no meu trabalho, faço junto. Muita gente que faz Qigong, depois vem fazer Tai Chi. Geralmente agora eu tenho umas 15 aulas que eu dou, e geralmente quando a pessoa vem que quer fazer Tai Chi, se eu vejo que ela tem muita dificuldade corporal, eu falo, vem fazer um pouco de Qigong primeiro, para depois começar o Tai Chi. E aí que continuou nessa paixão desse trabalho. Eu quero só pontuar 2 coisas, né? O Chen é o fundador da Sociedade Taoísta do Brasil, que é digamos assim, ele passou por um viés religioso num determinado momento e fundou a Sociedade Taoísta do Brasil. Começou aqui no Cosme Velho, no Rio de Janeiro, aliás, no Largo do Machado, depois até hoje tem. Ele faleceu, se eu não me engano, no começo dos anos 2000. 2004. Né? Ele faleceu, a sociedade continua em pé, tem uma filial em São Paulo, que eu saiba, talvez até outras filiais, e isso é um. A Ana citou também o Yang Junmin. Yang Junmin é o famoso professor de Tai Chi Chuan, muito famoso. Uma das 100 pessoas mais influentes, segundo a revista Kung Fu Tai Chi americana, do mundo nas artes marciais chinesas. Então, ele tem filiais, quer dizer, a central dele, se não me engano, é em Boston, mas ele tem fez um asana na Califórnia, e na França, na Itália, enfim, na Europa, no mundo inteiro ele tem. Ele é de Taiwan. Muito bom, doutor Yang Junmin. Então, a Ana tem essas duas coisas que eu queria sublinhar, né? E outra coisa que a Ana fez, aí, desculpa, eu vou puxar antes que vocês comecem a fazer as perguntas, porque eu não quero deixar perder, eu queria que ela falasse um pouquinho da fasciaterapia, que é um curso que ela fez, que é muito interessante, né? E vocês sabem, as fáscias são esses tecidos conectivos do nosso corpo, pelo qual muitos médicos ocidentais, ao estudar Tai Chi Qigong, dizem que é por onde passa, digamos assim, por onde flui mais o Qi. Tem pessoas que dizem que não, né? Mas, enfim, as fáscias são muito importantes para nós, então eu queria que a Ana falasse um pouquinho e como isso afetou o seu ensino do Tai Chi. Ok. Bom, só para voltar justo um minuto, é porque o Sheng, quando eu comecei a fazer aula com o Sheng, ele estudava muito o taoísmo, traduzia muitos livros e dava lições também teóricas para a gente, que ele pegava de traduções diretas do livro. Então, é quase que uma homenagem que eu quero fazer para ele, porque quando eu tive... Eu sei que ele partiu no 2004, porque foi quando meu filho nasceu. E eu voltei para o Brasil, porque o meu filho é brasileiro. E eu só fiquei sabendo que ele tinha partido muito tempo depois. Foi uma coincidência, mas eu fiquei sabendo depois. E fiquei sabendo agora, até que eu procurei isso na internet, que ele tem uma filha. Fiquei super feliz de saber, porque é uma pessoa assim, que deu muito e que tinha uma simplicidade. Isso foi uma coisa muito bonita que ele me ensinou. Ele tinha uma simplicidade, mas, ao mesmo tempo, muita generosidade.
Eu me lembro que uma coisa que eu nunca esqueci do Cheng, que ele falava assim, porque é uma coisa de chinês, né? De estar sempre próximo dos ancestros e dos mestres, de reconhecer isso. Então, eu tenho uma grande reconhecência pelo Cheng, porque foi realmente ele que me abriu essa porta assim para continuar. Depois, antes de falar da fascioterapia, o trabalho que eu fiz com o Franco Mescula na Itália, que era o trabalho do mestre Wu, esse daqui é mestre Shang Tsuyao. Peguei os livros que eu nunca lembro os nomes. E Shang Tsuyao, ele morava em Milão e tinha é uma forma que é até pequena, sabe, do Yang. Mas o Franco Mescula, com o trabalho que ele fez com o mestre Yang Jimin, ele mudou um pouco. E, na verdade, esse outro mestre que eu continuo a trabalhar com ele, que é de Milão, Enzo, continua a mudar, porque o Yang Jimin ele faz um trabalho muito bonito também com a relação da coluna vertebral, um trabalho realmente assim da interioridade do movimento, porque ele liga muito o Qigong com o Tai Chi. Então, é por isso que eu acho que eu gostei muito do trabalho que eu fiz com ele. E, realmente, quando eu cheguei aqui na França, comecei a trabalhar diferente, porque na França, as pessoas não é como no Brasil. No Brasil, você chega, você pega um palitinho, bota fogo no incenso, fala, vamos fazer um tai chi com incenso para ver a forma do tai chi, apaga a luz, vamos ver a forma. Os brasileiros, oba, quero um, e oba, vamos fazer a forma do tai chi, o tai chi, ele faz assim, faz assim. Aqui na França, você chega e fala assim, gente, hoje a gente vai ver a forma do tai chi, vamos apagar a luz, vamos pegar um incenso. Eles primeiro, quê? Por quê? Por quê? Um incenso? Mas que vai servir isso? Por que a gente vai fazer isso? Então, esse espírito é um espírito que eu não tinha, eu mesmo sabia, não sei por quê, eu fazia, dava certo, né? Então, o trabalho que eu fiz, que eu fui procurar a fascioterapia, foi um trabalho assim mais científico, que me mostrou muita coisa, mais ainda do que a medicina chinesa, para ligar o corpo nosso com o que a gente está fazendo no Tai Chi. Então, a fascioterapia é a primeira coisa que eu trabalhei, porque é um estudo, é como uma osteopatia. Então, eu tive que trabalhar muito a anatomia, aprendi a anatomia, como eu gosto de desenhar, então foi gostoso. Eu tive uns professores maravilhosos, tinha um professor que era um artista, que ensinava com modelagem, aí eu ia modelar o corpo, todo o corpo com argila. Então, você compreende mesmo o que tem dentro do teu corpo. Então, a fascioterapia, sabe quando você pega um frango, um filé mignon do frango lá, que tem aquela pelinha lisa que mexe assim? Isso é o fáscia. Então, o fáscia é essa pelinha que engloba cada corpo. Então, por exemplo, um músculo, ele tem uma pelinha aqui, uma pelinha aqui, uma pelinha aqui, e junta uma outra aqui, que vai fazer um músculo, junta com o outro, vai fazer um outro músculo. Então, essa pelinha, ela é ligada no corpo inteiro. Então, o que faz? E mesmo quando eu ensino o Tai Chi, eu mostro isso, né? Por exemplo, se você tira aqui, essa pelinha aqui, vai vendo que aos pouquinhos vai estar ligada lá no começo da minha manga. E isso é com o corpo. Se eu faço assim e vou tirando, só com a minha intenção, que eu vou tirando, e aí a gente vai lá em cima, e eu vou ligar todo o meu corpo. E esse trabalho de fascioterapia me ajudou muito, porque não só me dava uma consciência corporal, porque é um trabalho corporal, né, de tocar, porque tocar, como Dani Tuxô, depois do Tuxô fica uma maravilha. A partir daí eu não fazia mais Tuxô marcial, fazia Tuxô sensorial. Você sente e vai, o que está acontecendo? E aí você vê, opa, teve uma coisa lá atrás, porque com esse você fica ligado com a pessoa, como um réseau, assim, que vai... Um réseau, como chama? Então, esse trabalho de fascioterapia... A rede.
Uma rede. Uma Um rede. resort é uma rede. Uma rede. Como uma rede que vai, aquela rede assim, de ligar todas as coisas. Então, esse trabalho que eu fiz, fiz 5 anos, é um trabalho. Eu fiz 3 anos para o trabalho de massagem, né, de terapia mesmo, e 2 anos de especialização com o movimento corporal e com a psicologia do movimento. Então, quando eu ia dar minha aula de Tai Chi, que eu ia explicar uma coisa, em vez só de falar, deixa o cotovelo para baixo, porque vai ajudar. Aí você explica que tem um músculo aqui, que tem isso, que põe a língua na boca, que fica aqui relaxado, que relaxa aqui, que libera e tudo. Então, você tem uma explicação um pouco científica. Então, aqui na França é importante. Ajuda muito, e para mim foi importante. Me deu uma outra visão do movimento, mesmo também quando eu ia corrigir uma pessoa, por exemplo, quando eu vou corrigir um movimento, não vou falar, é a direita, é a esquerda. Eu vou sentir, olha, aqui, aí você empurra, você sente o face, vê como é que aqui você está mais relaxado aqui. E não falar 45, 30, não sei o que lá, mas nessa sensação, né? Mesmo que aqui não se toca muito, mas comigo a gente pode tocar. Mas foi esse trabalho da fascioterapia foi muito, muito importante. E é uma coisa que, hoje em dia, eu não cuido das pessoas, não curo as pessoas, não recebo como paciente, porque eu prefiro muito mais dar aula que curar pessoas. Eu prefiro dar aula para 20 pessoas, e se uma pessoa está ruim, a energia das 20 pessoas vai ajudar aquela lá que pegar uma pessoa, começar a fazer uma massagem, não sei o que lá, que entra muito na psicologia. Aí eu prefiro o trabalho corporal em grupo. Mas me ajudou enormemente. É uma coisa que até hoje. Só pontuando, quem criou a fascioterapia, acho que foi um francês? Foi um francês? Na verdade, a fascioterapia é uma... Como é que fala? É um ramo da osteopatia. E, na verdade, eu comecei a fazer a fascioterapia porque eu queria aprender a osteopatia. Quando eu estava no Brasil ainda, eu conheci um osteopata francês, que eu tinha um problema de coluna, que eu tenho ainda, às vezes eu fico bem tortinha. Ele me falou, quando você caiu do cavalo, não sei o que, bom, essas coisas. Mas esse fascioterapeuta, esse osteopata francês, que eu conheci no Rio de Janeiro, ele me corrigiu muito, me falava da osteopatia, e me falava, não vai para a Europa, não, o frio é pior para a tua coluna. Mas eu fiquei apaixonada com essa osteopatia. E quando eu estava aqui, na Itália, eu fiquei um tempo na Itália e vim para a França para fazer osteopatia aqui. Mas na França, a osteopatia é só médicos, kinesioterapeuta que podem fazer. E a fascioterapia, naquela época, estava aberta. E aí também, quando eu conheci a fascioterapia, é muito mais aberta, é mais ligada a realmente, eles chamam isso que você estava falando, a passagem do Qi, eles apelam a energia de vida. Então, esse senhor francês, que é o Denis Bois, ele fazia, na osteopatia, tinha já uma parte que era a fáscia, né? O trabalho da fáscia, mas um osteopata trabalha outras coisas também. E ele desenvolveu essa parte de uma forma muito grande. Então, aí ficou bem interessante. E essa energia de vida, na verdade, me ajudou muito para um trabalho de abrir ainda mais as energias, para sentir mais ainda o Qigong, o Tai Chi, com a fascioterapia. Ok, agora quero abrir para vocês perguntarem. Quem quer perguntar? Leves. Bom dia. Bom dia, Ana, professora Ana. É um prazer conhecê-la. Bom dia, Leves. Prazer. Gostaria de saber, você com a sua vasta experiência, justamente que teve muitos mestres,
você teve uma mestra de Tai Chi ou de Qigong? Olha, é interessante isso. Eu tive uma mestra, que eu tenho ainda até hoje, duas, né? Mas é mais ligada ao Qigong, mas ela é professora de Tai Chi também, a Madame Liu. A escola que eu mais acompanho agora é a escola da Madame Liu, que eu vou mostrar a fotinha dela, porque ela é maravilhosa. Madame Liu é uma... Aliás, eu só fui na China em 2017 e foi na escola dela. Eu realmente acompanho essa mulher, ela é maravilhosa. E é interessante porque ela é professora de Tai Chi também, mas eu conheci ela como professora de Qigong, e quando eu fui na China, eu fiz o Tai Chi também com ela lá. É uma escola que é um centro, a Bedahem, não fica longe de Pequim, não. É perto de Pequim, é pertinho de onde começa a muralha da China. Começa a muralha da China lá e tem um lugar lá, que é na praia, Bedahem, que chama, é uma cidadezinha muito especial, porque é uma cidadezinha um pouco fechada. Vão os ministros chineses e tudo. Então, quando ninguém, não é qualquer um que pode ir lá. Você entra, tem que ter a permissão e tudo. E tem um centro, que é o primeiro centro medical chinês, que foi o pai dela que criou e que continuou, né? Que fez estudos do Qigong e do Tai Chi também, porque tem o Tai Chi lá, de uma forma medical. Então, as pessoas vão para lá para se curar, e vão se curar com o Qigong, com o Tai Chi. E a Madame Liu, ela tem um trabalho muito feminino. Eu acho que ela escolheu de ficar no Qigong, e tem os outros mestres de Tai Chi que tem lá, são muito bons também, mas eu acho que ela escolheu pelo lado feminino também. Ela deixa os homens fazerem o lado marcial, né? Então, como eu não faço um Tai Chi marcial, eu continuo fazendo meu Tai Chi, mesmo que não seja muito marcial, quer dizer, é sempre a forma marcial, mas não faço competição. E com a mestre Liu, eu aprendi muita coisa interessante. É muito diferente a forma que ela ensina, dos chineses, dos mestres chineses que eu conheci, porque eu conheci outros também que tiveram aqui, que aqui eles trazem muitos mestres assim. Tem muitos chineses que é aquela coisa assim, tipo, no chicote, né? Você tem que aprender, tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. E ela tem esse lado feminino, tem que sentir. Aí eu me lembro que quantas vezes eu fiz muita aula com ela, né? E mesmo aula de pedagogia, né? Eu falava, eu ensino assim, sei. Ela falava assim, não pergunta, você está sentindo que está sendo certo? É isso que você está fazendo? Está dando certo? Então, continua, entende? Ela tem muito esse trabalho de fazer a gente voltar para a gente mesmo. E a outra pessoa que eu conheci foi a Ken Wen, que é ela que na verdade, essa mulher aqui, Ken Wen é uma jovem também, acho que ela é mais jovem que eu até. Eu ia te perguntar mesmo pela Ken Wen, porque eu também tive um seminário com a Ken Wen, e ela tem esse lado feminino, mas tem um lado bem masculino, né? Eu até achei interessante. Está mudando muito, mudou muito. Porque a Ken Wen, eu conheci quando eu comecei a fazer o curso com ela, era ela que dava, e o Bruno Lazaris foi realmente um grande professor que eu tive. Mas ele é desse tipo de professor que se esconde, não quer saber de publicidade, está escondido lá. Eu falei com ele essa semana. Tem professor que não gosta, né, de ensinar para muita gente, tudo. Ele não era assim. E ela é uma grande promotora, vamos dizer, né? Ela faz parte, tem um lado comercial, né, que é importante também, que foi isso, na verdade, que hoje em dia, quando eu cheguei aqui na França, o Qigong não era quase conhecido. O Tai Chi, um pouco, mas não era tão conhecido. E ela fez um trabalho enorme
que o Qigong aqui é super conhecido aqui na França, mais conhecido que o Tai Chi. É considerado mesmo pelos médicos, te mandam fazer Qigong, sabe? Então, foi um trabalho assim. E é verdade que ela não tinha esse lado tão feminino, e ela tem um lado muito yang também, né? Tanto é que é diferente, eu faço com a Madame Liu, né? Não é com a Ken Wen, né? E mesmo quando eu comecei com ela estava começando. Eu já tinha 10 anos de Tai Chi, ela não fazia Tai Chi, ela faz Tai Chi agora. E ela começou a ensinar, e quando a minha formação era com o Bruno e com ela. E eu fiquei porque tinha o Bruno, que era muito bom professor. Cortou. Tá bom. Voltou. Então, eu continuei com os dois, né? E o importante da Ken, que foi muito importante, primeiro, ela é muito boa pedagoga. Ela tem uma forma muito prática, ela ensina, por isso que ela fez uma escola, né? Uma escola enorme aqui. E outra coisa é que ela é muito aberta a outros professores. Então, ela trouxe muito professores. Por exemplo, esse mestre aqui, que é um mestre Zhang Guandei, e que eu acho que ali... Pois é. Eu fui fazer um seminário do Zhang Guandei que ela estava promovendo. Então, por isso eu fui fazer a forma da Palma Tai Chi com ele. Gente, esse é um mestre interessantíssimo, gente, esse mestre. Muito. Ele tem um hospital, acho que uma escola, hospital na China. Exato. O método dele é divulgadíssimo em toda a China, em Hong Kong, em Paris, né? Exato. E eu me lembro que eu fui no seminário dele e ela estava promovendo. E uma hora ele... Isso. Aí uma hora ele falou sobre um poema, né? E aí, só para caracterizar, o que você estava falando, está assim, a mulher suave, delicada. Né? Aí ele falou o poema, ela traduziu literalmente, né? Aí acabou assim, obviamente o francês, isso fica uma porcaria, né? Porque o francês não chega aos pés do chinês, em termos de poesia. Aí todo mundo ficou meio assim, né? Não, ela tem um lado assim... Bom, e na verdade, mas ao mesmo tempo é verdade, porque a poesia do chinês, não é? A gente, quando faz, por exemplo, quando eu faço o Tai Chi, acho que a gente tem que entrar nessa poesia da língua chinesa. Eles têm uma forma de pensar diferente. A nossa forma de pensar é quadrada, né? A, B, C, D. Vai falar amor, é A, M, O, R. Eles vão falar o coração, eu não sei como é que escreve amor. Coração é um desenhinho assim, que é lindo, o desenho do coração. Então, o desenho já vai diretamente para o cérebro, já vai diretamente... a forma deles, não é a razão, o mental deles, tanto é que o mental, aqui na França, a gente traduz sempre mental, coração, coração-mente. Não fala sempre mente, fala coração-mente, porque está ligado. Sim. Então, bem... tem uma forma diferente. Aí depois tem que ter paciência também, porque eu me lembro quando eu fui na China, os congressos, assim, nossa, quando eles vão falar uma coisa, eles falam 10 mil. Então, eles passam pelos passarinhos, pelas flores, pelas árvores, só para falar que ele chegou e que experimentou um livro, uma coisa simples, né? Então, é uma forma... E voltando a Zhang Guandei, ele fez uma escola, tem uma escola aqui na França agora, mas foi um dos mestres que essa Ken Wen, ela trouxe, e, na verdade, eu tenho muito respeito por ela, porque ela cresceu muito. Eu conheci ela não fazia Tai Chi, o Qigong dela era muito limitado, ela estava começando, e eu posso falar que ela realmente é muito, cresceu demais. Realmente, hoje em dia, ela faz um trabalho maravilhoso. Então, e como fruto desse seu contato com esses diversos universos, né, muitos horizontes diferentes do masculino, feminino, da forma como eles ensinam, dos mestres,
O que a professora Ana, né, sugere para uma mulher praticante de Tai Chi? O que ela deve ter em mente quando ela pratica o Tai Chi, quando ela pratica o Qigong? Ah, c'est bien. Eu acho assim, mas não só para as mulheres, né? Para os homens também. Porque é importante também que o homem pegue essa parte, como vai falar, yin, né? Porque, na verdade, para mim, o Tai Chi não é yin e yang, é a relação do yin e do yang. Eu acho que a mulher tem mais facilidade para a relação que o homem. Que o homem ele vai querer mostrar o Tai Chi, vai querer fazer. A mulher vai querer relacionar o Tai Chi. Então, mesmo não necessariamente avec do Tuxô, o Tai Chi Ador, mas a relação que faz o Tai Chi entre uma pessoa e outra. E essa relação entre as pessoas é a mesma relação que vai ser assim também com a vida, com as coisas. Então, se você tiver uma relação boa, você vai ter uma relação com você, uma relação com o outro. E se você está bem, tudo em volta de você vai estar bem. Então, procurar, quando fazer o Tai Chi, por que você está fazendo esse Tai Chi? Qual a relação de estar fazendo? Porque o Tai Chi é uma forma que a gente pode. É uma forma como uma outra. Mas por que essa forma, quando você faz, ela te faz se sentir bem? Por que essa forma, onde que essa forma vai te ligar o teu corpo com você mesmo? Por exemplo, o mestre Cheng, François Cheng, ele tem traduzido no Brasil? François Não, Cheng? não, é lindo. Gente, François Cheng é maravilhoso. Estão pessoas Não maravilhosas. tem traduzido no Brasil, François Cheng? Não, o que eu saiba, não. Tem da filha dele, né? Anne Cheng, tem a história do pensamento chinês, mas François Cheng é um dos imortais da literatura francesa. Para vocês terem o chinês chegar à cadeira de imortal da Academia Francesa de Letras. Vocês podem ver que é uma pessoa muito especial. Tem no YouTube algumas palestras dele falando coisas maravilhosas. Maravilhosas. Né? Maravilhosa. E justamente por exemplo, esse ano eu estou trabalhando com meus alunos um trabalho que eu peguei no livro do François Cheng, que ele fala do sentido da palavra sentido. Em francês, acho que em português também, o sentido tem 3 sentidos, né? O sentido na direção, direita, esquerda, para frente, embaixo, o sentido do sentimento e o sentido da razão. O sentido, qual é a razão, a intenção? Então, está ligado aos 3 tantinhos. Olha que incrível, né? Qual o sentido que a gente vai dar? Então, para uma mulher, às vezes é mais fácil de unir os 3 sentidos, os 3 tantinhos. Então, isso é mais importante. Não ficar só no sentido de o que eu quero fazer, mas perguntar o sentido do terceiro tantinho no sentido de intenção. Qual a minha intenção? O que eu quero fazer aqui agora? O que eu me sinto? Como é que eu me sinto? Como é que está o meu corpo? Meu corpo físico. Então, tem que estabilizar bem o corpo físico e isso vai ajudar o sentimento. E esse sentimento vai ajudar a minha intenção. Entende? E, por exemplo, as mulheres são muito mais emocionais, né? Então, se está emocionado, quantas vezes me acontece que eu estou aqui, problema, um adolescente em casa, não sei o que lá, você vai dar aula, a emoção está ali. Então, o que você faz? Você apoia no corpo. O corpo físico pode estabilizar. Aí, essa estabilização do corpo vai ajudar a equilibrar a emoção. E aí dá um sentido, um senso, e esses 3 ligados vai dar a união, que é aquela união do yin e do yang, que é o que o François Cheng ele fala, eu falei o yin, o yang e a energia intermediária. E que ele fala, não existe yin e yang, é os 3 que são juntos. Não é yin e yang, é os 3. Eu acho que para uma mulher é bem importante aproveitar que a gente tem uma facilidade para essa sensação, para estar ligado, tudo. Eu acho que é uma boa oportunidade.
Não, respondeu sim, muito obrigado pelo complemento, pela explicação. Mas tem um fator positivo aqui para os homens latino-americanos, né? Eles são considerados mais emotivos que os europeus, né? Ah, Então, a gente tem uma muito conexão mais. maior, puxando É a sardinha verdade. para nós. Não, é verdade, é verdade, é verdade, Muito é obrigado, verdade. professora. Estevam, É verdade, Sá. Quem quer fazer pergunta? Shang. Oi, Ana Peroco. Muito prazer, estou adorando a sua conversa. Eu queria fazer uma pergunta, porque o Estevão, né, fala muito de você, porque vocês compartilham muitos interesses em comum, né, que é o Tai Chi Chuan, né, as artes corporais, e também a arte plástica. Eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho, né, das suas pinturas, os seus temas, e essa esse seu lado artístico, Ok, obrigada. plástico. É prazer, Shang. Você faz também pintura, essas coisas, Shang? Não, não, não. Eu gosto, né? Já fiz assim um pouco na minha juventude, mas eu não desenvolvi muito, vou dizer, né? A verdade. Mas eu trabalho muito com arte, né? E outros aspectos também, é cultura material. Eu fiz uma pesquisa com a arte, cultura material e arte indígena, né? Dos índios do Brasil. Maravilhoso. Esse é outra história. Então, eu Ok, queria que você falasse. ok, maravilhoso. Prazer, Shang, prazer. Ah, prazer. A arte é uma coisa interessante, porque, na verdade, quando eu conheci o Tahiti, eu conheci na escola de artes visuais do Parque Lage. Eu não conhecia, nem sabia que existia Tahiti Chuan na vida, né? Eu estava fazendo a escola de artes visuais, que eu estava fazendo a escola desenho lá, e um dia eu estava lá naquela florestinha desenhando e vi o Tahiti e me apaixonei. E é uma coisa assim que foi interessante, porque a partir do momento que eu fui desenvolvendo o Tahiti, que eu não tinha um trabalho corporal, o meu trabalho corporal começou realmente com o Tahiti. A minha arte de desenho passou a ser uma arte no espaço. Então, eu diminui muito o meu trabalho durante um tempo, eu diminui muito o meu trabalho. Aí eu estava no meu estúdio, era para estar vendo todas as minhas artes, vai ser um outro dia. Mas aí, esse trabalho que eu fiz com o Tahiti, que para mim, sempre foi um desenho no espaço, entende? O Tahiti realmente é essa coisa da beleza, né? O François Cheng, justamente, ele fala uma coisa, ele fala por que a beleza no mundo é importante? E é uma coisa maravilhosa, ele fala assim, o mundo não precisava de ser bonito, não precisa para comer, para viver, não precisa. Mas a gente seria todo mundo um robô e tudo. Então ele fala essa emoção que a gente sente com a beleza, que é essa emoção que é a vida, que é essa emoção que nos liga com essa origem das coisas. E eu acho que a arte artística, para mim é o desenho, a pintura, nos ajuda muito nessa expressão. E, por exemplo, eu estava falando, eu fiquei muito tempo sem fazer muito desenho, sem voltar. Aí, quando eu recomecei, eu fiquei impressionada, porque eu falei assim, uai, eu ainda sei fazer. Porque o meu trabalho redondo, o meu trabalho assim de Tahiti, ficou nas minhas pinturas. Então, tem uma influência muito grande. Tanto é que meus alunos, quando eles veem, é tudo redondo, tem tudo traços assim um pouco... Tem alguma coisa ligada assim com o cosmos, com essa sensação. Eu acho que, né, para mim, a pintura é muito assim... essa sensação, essas experiências que a gente tem,
que não dá para falar, que é experiência, mas é uma experiência que, às vezes, a gente põe num quadro, faz que, quando a pessoa vê, ele sente aquela coisa também. Então, é uma passagem, é uma outra forma de passar, que o trabalho com o movimento corporal. Mas é muito importante para mim. E eu acho que com a idade também, tanto é que agora faz esse ano que eu construí o meu ateliê, eu acho que com a idade a gente tem vontade de fazer mais essa parte mais interiorizada e mais íntima, né? Porque é uma coisa íntima para mim, a pintura. Era isso? É muito, muito bom. Que pena que a gente não pode ver nenhuma amostra, né, do seu trabalho, mas eu já senti que, né, o movimento está ali. Vai pegar alguma coisa. Eu ia botar aqui, mas não botei. Olha, então, legal. Chega mais perto, chega mais perto. Chega mais perto, mostra aí. Cadê? Então, uma coisa que eu fiz em 5 minutos. Assim, eu fiz que legal. É com nanquim, né? Foi os primeiros que eu vendi. Que lindo. Muito legal. Pois é um prazer ser você falando que a experiência estética, né, que está presente quando a gente faz o Tai Chi. É realmente um prazer estético quando você está fazendo Tai Chi, você está fazendo aqueles movimentos, você está construindo assim, né, esse movimento que te dá um prazer estético, né? Exato. Quando você está executando o Tai Chi, legal. E aí, com os anos de treino, cada vez mais, né? Você curte o Tai Chi, aquele momento. Porque, assim, eu falo para os alunos, a nossa meta não é chegar no fim, a nossa meta é curtir o percurso, não é chegar, né, no final da sequência, é justamente curtir o percurso da sequência, né? Exato. Então, é um pouco isso. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você. Eu queria comentar também que interessante, nós temos uma rubrica que é Tai Chi e Artes, né, que vai ter uma mesa redonda agora com a música. Eu proponho uma futura com artes plásticas, né? E a Ana já fica pré-convidada, da qual eu pretendo também fazer parte, tem outras pessoas também, né? Mas vamos deixar essa da música, já vai ser bem interessante, que vai acontecer, não me lembro agora a data, mas daqui umas 3 semanas, não é isso, Marcos? Acho que é no dia 21 de fevereiro agora, né? Acho que né, Leves? Leves que organizou o cronograma. Não, dia 21 são as alunas. 7 de março, mudou. É 7 de março, é isso mesmo. Dia 7 de março, nesse horário. Tai Chi, arte, música, né? Violoncelo e violino. Vamos ter uma mesa redonda. Então, legal, queria já adiantar essa rubrica nossa do Tai Chi Sem Fronteiras, que vai abrir essa página para a questão da arte, tão importante, né? A questão estética do Tai Chi. Permeia muitas coisas. Bom, quem é o próximo para fazer pergunta? Violeta. Ana, prazer em conhecê-la. Estou adorando essa conversa também. E é muito legal. É como a gente vai também trazendo as nossas próprias vivências, né? Ouvindo você falar. E esse seu lado artístico também me fez relembrar, porque hoje eu sou professora universitária e sempre trabalhei na área de tecnologia, né? Então, é um pessoal bem, vamos dizer assim, muito mais números, né? Muito mais lógico do que artista, vamos dizer assim. Mas eu tenho o meu lado artístico e eu estava lembrando que quando você falou assim, eu fiquei muito tempo sem pintar, né? E quando eu retomei, eu vi o que eu sabia. Então, eu acho que quem trabalha com arte é um pouco como andar de bicicleta, você não perde, né? É uma coisa que você interioriza. Então, eu tenho o meu lado artístico, que o grupo não sabe, mas eu tenho um diploma de ceramista, de alta temperatura, e um diploma de encadernadora, e eu dei durante uns 2, 3 anos a aula de marmorização de papel.
né? Paper marbling, que é uma coisa que eu amo também. E durante alguns anos, como eu fazia muito, eu acabava vendendo para os meus colegas que eram encadernadores, né? Então isso foi uma época assim muito gostosa, né? E eu fiz também durante alguns anos pintura em tela, né? Pintura a óleo e tudo, né? Então eu tenho todo o meu lado artístico também escondido lá, né? E uma coisa interessante é que durante um tempo eu pensei até eu sou administradora, em virar minha chavinha, falei assim, eu queria poder viver de arte, né? Mas a gente sabe a dificuldade que é no nosso momento, né, nos nossos dias, viver de arte. Quem estava no mundo da tecnologia, viver de arte, né? Assim, é uma balança bem desigual em termos assim de carreira, em termos de vida e tudo, né? Então, eu queria ouvir um pouco de você. Aí você falou bastante, que eu achei muito interessante, esse aspecto cultural na hora de você ensinar, né? Eu fiz um doutorado sanduíche e fiquei um ano na Noruega, morei em Oslo um ano. Então, a gente percebe muito bem, claramente, essa diferença de cultura, né? O brasileiro, ele não é muito questionador, né? Você vai para uma aula, vai para uma faculdade, você vai lá, escuta o professor falar e depois vai trabalhar. A gente não é, enquanto latino-americano, estimulado a questionar as coisas, né? E o europeu não, o europeu ele é estimulado, ele sai da aula. Eu lembro de uma aula do professor falando uma coisa e o aluno levantou a mão e falou assim: você está errado, you are wrong, né? E assim, a gente parava assim para olhar, porque não é muito do perfil do brasileiro, né? Então eu queria ouvir um pouco de você, que tem toda essa experiência, como é que é viver de arte, como é que é ensinar, se você tem mais alunas mulheres ou alunos homens, né? Então, como é que é isso? E como é viver disso? Porque isso é realmente um sonho de muita gente a gente sabe que acaba saindo do caminho justamente pela dificuldade que é viver de arte em qualquer parte do mundo, principalmente no Brasil, né? Na Europa, talvez seja um pouco diferente, mas pode ser que não. Conta pra gente um pouquinho. Ok, mas eu vivo do Tai Chi, do Tai Chi e do Qigong, não da pintura. A pintura eu recomecei a fazer agora, e claro que eu vendi, meus alunos compram, né, também meus quadros, é uma vantagem. Mas eu, desde a idade de 21 anos, eu comecei a ensinar o Tai Chi e virou realmente uma profissão. Agora, é verdade que mesmo eu ensinei durante 10 anos no Rio, eu ensinava na academia do Sheng, né? Para os alunos do Sheng, eu ensinava na academia Sivananda, que é lá na Gávea, há uma época eu ensinei no centro do Rio, ensinei para uma empresa, eu comecei a ensinar nas empresas, e foi com isso que eu arrumei dinheiro para poder vir para a Europa, né? Então, na verdade, assim, também tem isso. Tem um lado, ao invés de comercial, né? Eu me lembro que quando eu comecei a ensinar no Sheng, eu ensinava como ele falava, né? Eu tinha muito respeito. Ensina isso, 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 isso. Primeira parte, era assim, você aprendeu o Lan Shaowei, e se não tiver aprendido o Lan Shaowei, não passa o Tanpian, não. O Lan Shaowei até ficar perfeito num, passava no outro. E aí eu comecei a fazer o meu curso, as minhas aulas, numa escola de yoga. E aí eu fazia como eu queria. Aí eu botava música, no Sheng não tinha música, eu botava música, tanto é que eu tive muito aluno músico, que até hoje me escreve, Christian Oyens, que foi um baterista maravilhoso que me escreveu. Eu fiz isso, não sei o quê. Então, eu botava música, eu tinha esses músicos, alunos meus músicos, às vezes a gente ia para o Parque Lage e eles tocavam enquanto a gente fazia. Então, tive muita experiência assim. E o que acontecia? Acontecia que isso também fica, entre parênteses, um lado comercial. Por quê? O brasileiro gosta. Então, tinha gente que vinha, que gostava mais desse trabalho, que chega lá e faz. Tinha gente que ia na escola do Sheng, ficar 2 horas lá fazendo Lan Shaowei, num avanço, porque tem gente que tinha dificuldade. E lá comigo na Sivananda, na outra escola, eles vinham, ele fazia tudo enchimento, tudo errado, mas fazia tudo, se sentia bem, né? Tanto é que um dia o Sheng, ele veio na escola, na Sivananda, para ver a minha aula.
Falei, eu quero ver como é que você ensina aqui. Aí ele fez, ficou sentadinho lá no fundo. Eu fiz, bom. Aí eu dei a aula como eu costumava dar, né? Com música, fazia as pessoas inventarem. De vez em quando eu fazia, vamos inventar um Tahiti. Você começa aqui, que inventa? Ah, agora é você. Todo mundo segue tal pessoa, todo mundo segue tal. Aí a pessoa ela lembrava, eu não me lembro o que vem agora, mas eu conheço tal movimento. Então ela faz aquele movimento. Então a gente tinha essas coisas assim bem livre, né? Aí o Cheng no final da aula virou e falou assim para mim: tá bom. Você pode ensinar assim também lá na minha escola. Aí eu falei assim, mas não ensinei não, continuei na escola dele, com o ritmo dele, do jeito dele, porque eu achava que era muito importante também o trabalho que ele fazia. E foi muito importante também de ver que, por exemplo, isso foi uma experiência que eu fiz realmente, que eu vi, por exemplo, na escola do Cheng, eu começava um grupo, que começava o primeiro movimento, o segundo movimento, o terceiro movimento, sei lá, um por um. Depois de 3 anos, eles tinham aprendido toda a série. Na outro grupo, o primeiro ano, ele já sabia tudo. E aí, o primeiro sabia só a primeira parte, o outro sabia tudo. Mas num nível que não era o mesmo nível daquele que fazia a primeira parte. Depois de 3 anos, os dois tinham o mesmo nível. Entende? E isso realmente foi uma experiência que eu fiz, que eu adorei. Que eu vi que, no final, todo mundo tinha o mesmo nível. Só que, claro, que tinha aqueles que paravam porque não queria ficar indo devagar, e do outro lado também tinha aqueles que paravam, que achavam que não era muito rigoroso. Então, tem para tudo. Então, eu acho que para poder viver do Tahiti, eu acho que tem que ter esse lado também de poder dar os dois. Entende? Dá para tudo. Por exemplo, tem gente que é muito visual, tem gente aqui que você vai contar, fala, é um macaco, um macaco, tira a mão do macaco, vai roubar o macaco. Aí eles lembram desse macaco, o macaco. Aí vão saber empurrar o macaco, como é que é. Outros precisam de fazer, é o corpo que vira para a diagonal, respira mais com o pulmão que o outro, abre e não sei o que lá. Aí eles vão precisar desse lado. Então, eu acho que precisa de dar tudo para ter os diferentes grupos. Tanto é que aqui eu vejo, por exemplo, eu tenho um grupo que é mais racional, tem um grupo que é mais artístico, vamos dizer, sabe? Você tem que ir um pouco com tudo e não comercializar, mas acompanhar um pouco. Por exemplo, aqui agora está muito na moda a meditação. Então, a gente faz a meditação depois do Tahiti. Então, tem grupos que gostam disso. Então, depois eu pego 5 minutos, 10 minutos para fazer uma meditação. Então, isso é um lado, vamos dizer, que ajuda no comercial para poder viver disso e que é importante também. Eu não perco nada com isso, não estou, mas eu acho que é importante porque... E faz parte assim, também da relação do Tahiti. O que as pessoas... Por exemplo, agora eu tive uma experiência muito interessante com o confinamento, né? com a pandemia. Foi a coisa mais interessante que eu tive, que eu nunca imaginei que, por internet, podia ter uma relação. E me ajudou mesmo até a compreender os jovens, que eu tenho um filho de 16 anos, que eu nunca entendi como é que eles podem ficar o tempo todo ali, e agora eu estou entendendo. A gente está conversando, Violeta, eu não te conheço, mas é como se estou começando a te conhecer, entende? A gente está fazendo uma troca, estamos se conhecendo, né? Eu vi alguns vídeos que tinha o Leves, a Chang, falando que quando ela teve grávida, tudo, eu conheci ela através do vídeo. Então, é uma coisa que a gente nunca pensou. E agora, com a pandemia, que eu estou dando aula pelo vídeo, está sendo incrível. Meus alunos, às vezes, vêm aqui, bate na porta, me traz chocolate para me agradecer, porque eles não estão sozinhos. Porque eles falam assim, é como se a gente estivesse na aula com você, entende? Porque a gente mantém essa relação.
entende? Tanto é que, quando começou a pandemia, a primeira semana, eu falei, que bom, vou pintar. Passei uma semana pintando e tudo. Depois falei, meu Deus, vou perder meus alunos, como é que eu vou viver depois, né? Aí comecei a aprender a fazer Zoom e tudo, comecei a fazer. E eu fiquei impressionada de ver como foi importante, principalmente na primeira pandemia, né, que foi muito difícil aqui. Foi importantíssimo. Aqui a primeira pandemia, as pessoas, a gente não podia sair de casa só uma hora, tinha uma hora para sair com papel assinado. Tinha um papel assinado, você escrevia, estou saindo às 7 horas, tem que voltar às 8, entende? Era tudo assim. Então, foi uma coisa assim, muito militar, né? E o trabalho com o vídeo fez que as pessoas se encontraram. Né? Eu fazia sempre 10 primeiros minutos de Zoom, deixava as pessoas falarem também. Violeta, tudo bom? Estevam, Marcos, como é que você está? Então, fez uma relação. Isso é muito importante também, e é por isso que a gente pode viver. Por exemplo, eu tive pessoas que me falaram, que bom que você continuou, o meu professor de ginástica nem deu notícia. Não voltaram a fazer aula com ele. Aí quando voltou a fazer aula agora em setembro, todo mundo se inscreveu, meus alunos todos se inscreveram de novo. Então, tem um lado que dá muito trabalho. E também o lado, que eu acho que é importante falar isso, que eu falo da relação, por exemplo, eu não vou fazer psicológica, ligar para as pessoas e tudo, mas fazer realmente uma relação. A pessoa não vem muito na aula, manda um bilhetinho, está acontecendo, tudo bem? Ok. E às vezes as pessoas precisam conversar, às vezes não precisam. Eu faço muita coisa também, tipo, faço aula no parque, aí as pessoas se encontram. E, como você estava falando da coisa cultural, aqui é muito diferente no Brasil. Aqui tem muita gente sozinha, mas muita gente. Muita gente que tem pouca família. Eu tenho uma senhora que virou a minha amiga, virou da minha família, ela tem 98 anos. Ela faz ainda o Qigong, agora ela faz mais o Qigong que Taiti. 98. E ela quase que não tem família. Ela tem um primo muito longe, que nem nunca vê ela. Então, quem que virou a família dela é eu virei a família dela. E as alunos que são do grupo dela, que liga para ela. Agora, com a pandemia, eles ligam o tempo todo, me perguntam dela, ligam para ela, porque ela é sozinha. Tem muita gente aqui na Europa que é sozinha. Então, promover também encontros sociais com o Taiti é maravilhoso. Por quê? O Taiti, quando você faz Taiti, você abre o coração. Eu acho que uma vez eu dou aula numa escola que é de padre, que é religiosa, católica, né? Uma vez o padre era um padre novo, ele não estava gostando muito dessa coisa de Taiti lá nessa escola, ele veio me perguntar por quê, né? O Taiti, eu falei assim, o Taiti abre o coração. O que o Taiti me ensinou? Me ensinou o amor. Ele ficou assim, de olho aberto, falou assim, nossa. E, na verdade, eu tenho muita gente, muito católico, que faz aula comigo, porque o Taiti abre mesmo o coração. É uma história de amor, não é uma história de marcial, é uma história de amor, para mim. E eu acho que para todo mundo que continua, que tem essa paixão, é uma história de amor, não é uma história marcial. Então, isso também ajuda, porque se você está nessa história, as pessoas estão com você. E você pode viver... Agora você não vai ficar rico para comprar uma casa, um castelo. Isso não. Só se você fizer uma escola, que nem fez a Kewen. A Kewen, ela fez uma verdadeira escola, né? Ela ficou rica com isso. Mas não era a minha história, né? Obrigada, Ana. Muito interessante. Muito, muito legal. Obrigada. Estevam. Maravilha. Marcos, tem alguma pergunta? Seu som, Marcos. É o som, obrigado. Ótimo, estou adorando te ouvir, Ana, muito legal. Aqui a gente tem no Taiti Sem Fronteiras, o nome é porque o Taiti é mesmo sem fronteiras, né? E você praticamente explorou todas essas... Eu acho que você talvez foi a entrevistada mais Taiti Sem Fronteira, porque você falou
dos aspectos estéticos, a beleza, o aspecto terapêutico, a saúde, até os aspectos espirituais, e não deixou de falar dos métodos do chicote, gostei do termo, que caracteriza esse universo tão maravilhoso e amplo, né, do Tai Chi. Então, de certa maneira, você já falou, mas o que eu, na verdade, gostaria de que, talvez, um resumo que você possa fazer, né? Eu gosto muito de pensar os métodos, né? Os métodos e a maneira como você aborda, vem da palavra do grego metaodos, quer dizer, os caminhos que nos levam às metas, que as cidades gregas, os historiadores antigos falam, tinham várias portas, cada um de um deus, e dependendo de como você entrasse, você entrava até em cidades diferentes, né? Então, os métodos são maravilhosos. Então, o que eu gostaria que você talvez dissesse assim, como é a sua aula hoje? Como você, de fato, com todas essas perspectivas e influências que você teve, essa sua grande percurso no universo do Tai Chi tão amplo, como é que isso decantou na sua aula? E você aqui mencionou várias aulas, né, vários tipos de... Mas, basicamente, como é que é a sua aula? Então, seria essa a minha pergunta. Ok. Olha, é verdade que cada aula é diferente, cada grupo é diferente. E depois que a gente conversou, porque esse trabalho que a gente fez de animais, a gente tinha falado do Joe Brito, que hoje em dia chama um outro nome, como é que ele chama, Estevão? Joe Azer. Joe Azer. O Joe, ele foi um dos professores de base da minha história também, que eu acho que eu não falei dele, que ele ensinava esse movimento dos animais, que ele falava, né? Se você vai ensinar uma pessoa a fazer um cavalo, ela não sabe fazer o cavalo, mas ela sabe fazer o serpente, você faz a serpente que monta no cavalo, entende? Então, utilizar isso. Então, o trabalho que eu faço é um trabalho realmente que vem do grupo. E é interessante que, com a pandemia, os grupos se misturaram. Hoje em dia, eu dou aula todo dia, quase, então, em vez de ter 10 alunos, aqueles 10 que faziam tal grupo, tem 30 de todos os grupos. Então, eu faço uma coisa que todo mundo pode fazer, né? E dá certo, está dando certo. Agora, eu acho que uma da coisa importante para mim, que eu acho que é assim que eu construo as minhas aulas. Bom, primeiro tem uma construção, por exemplo, deixa eu fazer essa parte primeiro, que é a coisa francesa, né? Por exemplo, aqui na França, eles me pediram, a gente é obrigada agora a ter um diploma, ter um diploma oficial. Então, eu fiz um diploma para a escola do Qigong, diploma, para passar esse... Como eu já tinha muita experiência, eu pude, em vez de fazer a minha escola para fazer o diploma, eu pude validar o meu diploma, né? Que é uma coisa que existe também no Brasil, né? Como você vai numa universidade, vai validar aquilo. Então, para validar aquilo, você tem que fazer todo como é que chamam? Um documento, né, que você tem que dar, tem que falar como é que você ensina a tua aula, como é que você faz isso. Então, eu tive que fazer isso. Eu passei 1 ano fazendo isso faz uns 4, 5 anos já que eu fiz, e foi muito interessante justamente porque eu tive que ver como é que eu dou aula, que eu tive que escrever como é que eu dou aula, e me ajudou muito, porque agora eu me ajudo eu mesmo com o que eu fiz, porque às vezes era assim, meio perdido. Mas é importante, primeiro eu escrevo, né? Eu escrevo, hoje a gente fez a primeira parte, não sei o que lá, eu fiz o Lanshawei. O Lanshawei, na minha técnica, né, da minha escola, tem variações, né? Então, tem o Lanshawei da primeira parte, ele faz assim. Na segunda, ele vai direto assim. Na terceira, ele faz uma diferençazinha. Então, tem dia que eu vou fazer o Lanshawei, eu vou fazer aquele trabalho, né? Aí eu já penso, eu vou fazer aquilo. Então, quando eu vou fazer aquilo, já no esquentamento do corpo, o que vai utilizar naquele trabalho? Vou trabalhar o braço. Por exemplo, vou fazer o Le Mans comme a nuvem, né? Como é que fala? As mãos das nuvens, né? Então, o que eu preciso trabalhar?
Aí no esquentamento eu já vou trabalhar isso, já vou trabalhar aquilo, mas de uma forma brincando. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, por isso que fica aberto para todo mundo, que eu faço numa brincadeira, né? O que a gente tem? A gente tem, hoje é um dia lindo, então como é que eu faço? Eu acordo, né? Então vou fazer aquele trabalho com a coluna vertebral. O que tem na cintura, no quadril, né? O quadril tem esse trabalho que faz assim, que abre, mas tem o trabalho que faz assim, que fecha. E é os 2 primeiros movimentos do Tai Chi. A abertura, pega, e fecha. Tem um movimento que vai para lá, um movimento que vai para cá. Aí eu faço o esquentamento do corpo, da coluna, já ligado com o movimento que eu vou querer ensinar esse dia, né? Que às vezes muda também, mas já ligado, né? Tem um trabalho muito de braço, então vou trabalhar aquele braço. Então, eu faço já no esquentamento, eu utilizo muito no meu esquentamento o Qigong, né? Já um esquentamento ligado com o que eu vou utilizar depois. E outra coisa assim, também importante é sentir como eu estou. Ajuda muito. Como é que eu estou? Então, é uma coisa muito interessante. A técnica ajuda quando a gente não está dentro, né? Porque você pode dizer, eu tenho um professor que falava, e eu acho que é verdade isso, quando você ensina, é como se você é ajudado pelos anjos, pelos éteres, você tem uma ajuda. Não sei como é que acontece, mas você tem uma ajuda. Acontece alguma coisa e você ensina, é como se você tem que dar, você é um canal. Eu não sou desse tipo canal que vê espírito, não. Mas tem essa coisa de ser um canal. Então, mas tem dias que você não está aberto para esse canal. Aí o que você faz? Você faz patontim, abrir, fechar, começa ali e, de repente, você vai abrindo com o grupo e aí o canal passa. E eu vou voltando à história do Jô, o professor do Kempo, que a gente teve, ele era um canal o tempo todo, né? Era raro a gente não ver ele lá dentro daquela história, né? Quanto mais pessoas tinha, mais ele estava dentro. Então, eu comprei o livro do... Como é que ele se chama? Que escreveu o livro, que fez que a partir do Kempo e da Yoga, Orlando Kahneman, que fez um livro. Eu comprei o livro dele, depois daquele dia eu comprei o livro dele, eu estava lendo, o Orlando faz a mesma coisa. Ele sente, e quando você sente, aí você vai começar a tua aula. Mas eu utilizo muita coisa de tudo, mesmo da mímica, do teatro, sabe? Às vezes, por exemplo, tem grupo, quando eu vejo que o grupo todo está meio dormindo, né? Aí eu vou fazer uma coisa para acordar. Ou então está meio assim, que está lá fazendo e olhando para fora. Aí eu vou fazer uma coisa para ligar. Eu acho que é muito importante poder pegar e ter bastante experiência, tem essa vantagem, né? Que você sabe de onde poder pegar para poder fazer trabalhar as pessoas, né? É importante assim ver o que o grupo está pensando. Para mim, porque o meu trabalho que eu ensino do Tai Chi, não é um trabalho para as pessoas irem fazer competição, tudo é um trabalho para aqui e agora. As pessoas que vêm fazer Tai Chi, o Qigong comigo, vêm porque elas querem fazer uma coisa para elas, não estão pensando em fazer competição nem nada. Então, o que eu preciso... E para mim é maravilhoso isso, porque para mim a única coisa que é importante é o que a gente é aqui agora. Aí, o que eles estão precisando agora? De calmar? Então, vamos fazer uma coisa mais calma. De energia? Então, vamos fazer uma coisa mais energética, sabe? Isso é muito importante, eu acho, no grupo. Mesmo se a gente não tenha muita experiência, a gente pode ter essa sensibilidade para ver e para observar. Isso é muito importante, porque eu tenho alunos, às vezes, que me ajudam a ensinar e que eu vejo como eles ensinam. É uma coisa que eu ensino para os meus alunos, né, que vão ser professores, de olhar os outros
As pessoas estão recebendo o que você está dando, porque se você focar só, eu vou ensinar o Lanchaway, a moagens, e começa a fazer, e as pessoas não estão lá, você tem que mudar, você tem que estar ligado. A relação tua com o outro, como professor, tem que ser a mais importante que a técnica, é a relação do outro. Se o outro está dormindo, bom, não faz mal, hoje não vai dar para ensinar essa técnica, mas eu vou ter uma ligação com ele. Eu acho que isso que é a coisa que tem que pensar. Mesmo se a gente não tem muita experiência, tem que ter essa realidade de ver as pessoas, e eles estão entendendo o que eu estou falando? Porque se eles não entenderem, eu acho que é minha mãe que falava, o bom professor faz o outro entender. Se ele não entender, o problema é teu, é você que não está ensinando direito. Então, ele não está entendendo? Mudo. Está entendendo agora? Não mudo. Aí eu mudo, eu procuro como é que eu vou ensinar, como é que eu vou fazer essa relação com o outro. Eu acho que é isso que é o mais importante. E que é o que ficou também, assim, para mim, e mesmo assim foi uma surpresa para mim, às vezes, quando eu tenho os alunos que me escrevem, às vezes fico impressionada de ver e agradeço, porque me ajuda a ver que, bom, que foi bom, né? Que eu tenho que continuar nesse caminho. Era isso? Sim, muito obrigado, adorei. Gostei muito de conversar aqui com você hoje. Muito obrigado, Ana. Obrigada a você. Eu acho interessante a gente acrescentar que o nome do grupo da Ana chama-se L'éveil du Geste, que significa o despertar do gesto, né? Muito parecido com o grupo que, quando eu criei com a Begônia, se chamava o Gesto Cotidiano, né? Acho que a gente tinha... E nisso eu me identifiquei sempre com a Ana, a gente sempre se identificou muito com justamente essa maneira artística de viver a autenticidade do movimento, né? Acho que isso também a gente pegou muito do Joe, né? O Joe virava para ele e disse, não adianta você imitar o macaco, você tem que ser um macaco. Se não é um macaco, deixa para lá, vê para onde que o seu estilo está te levando, porque se não tiver autenticidade, você vai estar perdendo tempo, é verdade, né? E é interessante a gente ver, enquanto o grupo Tai Chi Sem Fronteiras, todos aqui são professores, né? Esse universo que o Tai Chi abre para a gente, com uma pessoa que tem essa experiência que a Ana tem, de ter, como muitos de nós aqui, que tivemos vários mestres e famosos, que vem, a nossa arte é uma arte que vem do berço confuciano, né? E nós temos, enquanto professores, no Ocidente, de acharmos as novas metodologias como o Marcos está propondo, porque não adianta, o sistema confuciano ele funciona para algumas pessoas. Aquela pessoa que adora Tai Chi, essa não vai largar para você se você deixar ela em Zhanzhou lá 1 hora, porque ela adora Tai Chi, ela vai ficar ali, vai aguentar aquilo confucianamente, né? Você é o pai, você falou, então tem que ser aquilo, você não vai ser questionado. Eu acho que isso, essa tradução didática que todos nós fazemos, inclusive as nossas colegas chinesas que estão aqui presentes, vocês vivem isso também, porque os seus alunos não são chineses, né? Então, a gente tem que ter essa possibilidade, essa tradução. E quando a gente vê que cada lugar, né, a França, você tem um diálogo com o aluno, diferente do Brasil, que vai ser diferente dos Estados Unidos, que obviamente vai ser muito diferente da China. Então, acho que o legal do Tai Chi Sem Fronteiras é a gente poder estar trazendo essa experiência. Que eu fui uma pessoa que tive o privilégio não só de ter muitos professores, mas também de viajar muito e conhecer professores que não eram tão famosos, né? Mas que vivem a peculiaridade de cada lugar. Como é que eu vou ensinar Tai Chi aqui? E aí eu chego aqui, talvez, na minha última pergunta, que é uma pessoa que nós conhecemos, que a Ana me apresentou, que é o Lau. O Marcos também conheceu o Lau, né? O Lau é um chinês que foi morar em Paris, né? E essa eu acho que é uma pessoa que vale a pena, porque toca nessa questão da didática, né? E ele estilo Yang tradicional, ele começou seguindo o Futsuan, a nossa escola, o Futsuan, até que ele acabou indo para a escola do Yan Zhendu. Ele achou mais conveniente, pelos contatos, depois ele me contou,
E eu me lembro uma vez que eu estava voando para passei Paris, ele veio encontrar comigo no hotel e ia ter um workshop do Yan Zhendu, o mestre dele. Ia ter um workshop do Yan Zhendu em Paris. E ele, chinês, muito pragmático, uma pessoa de uma simplicidade. Ele era cozinheiro, né? Agora já se aposentou, né? Maravilhoso, cozinheiro maravilhoso. Tinha um restaurante, depois ele vendeu o restaurante, ficou com a irmã, e todo dia ele estava lá no Jardim do Luxemburgo, nevasse ou fizesse sol, fazendo a forma longa Yang. Então, muitas vezes eu chegava, olha, eu treino no estilo Chambers, treino no estilo Yang. E eu ia, era um prazer, ser uma pessoa simpática, acessível, fazia questão de me levar para comer, enfim, uma pessoa de uma doçura do espírito e também do conhecimento dentro do Tai Chi muito interessante. E eu perguntei para ele, poxa, o Yan Zhendu está vindo a Paris agora, Lau, você vai levar você vai ao seminário dele? Ele disse, não. Aí eu perguntei assim, e os seus alunos, você vai indicar para os seus alunos fazerem um workshop do Yan Zhendu? Ele disse, não. Por quê? Porque um workshop de fim de semana não adianta de nada. O que o aluno vai fazer lá? Vai gastar dinheiro. Ele vai aprender, no máximo, um pouquinho do arroz e feijão. O arroz e feijão eu dou para ele todo dia. Então, por que ele vai fazer? Então, essa é uma figura que está lá, foi uma dessas, não é famoso, não é um mestre famoso, mas é dessas coisas, quando você conhece o professor desse, que tem... Porque ele não é uma pessoa que estava menosprezando isso, de forma alguma. Era a escola dele, ele ensinava o método dele. Mas ele estava com aquele pragmatismo chinês no Ocidente. Né? Qual era a tradução dele? Porque os alunos dele eram franceses. Né? Então, qual era a tradução dele do Tai Chi para aqueles alunos franceses? Naquela situação era essa. A Ana também me falou que é raríssimo na França um aluno fazer mais do que uma vez por semana. Né? Geralmente, eles entram... Aqui a gente é normal ter alunos que fazem 2 vezes por semana, no mínimo. Né? Um que faz uma vez por semana é porque a pessoa realmente é impedida não pode, porque normalmente a maioria dos alunos gostariam de fazer mais. Mas tem a questão do clima, da cultura e de quanto que você vai dedicar. Então, a menina que Ana falou isso aqui, as pessoas fazem uma vez por semana e pronto. Né? Deu, né? Acho que... Então, são as características de cada lugar que a gente vai vendo o Tai Chi enquanto patrimônio mundial, né? Se manifestando e se expressando. Então, eu agradeço muito a Ana de ter vindo, né? Dar o seu depoimento, trazer um pouquinho da sua história, que eu acho que todos desfrutaram, e eu espero, né? Infelizmente não foi transmitido ao vivo, então não pudemos ter perguntas do público que estariam simultaneamente fazendo. Eu peço essa desculpa, foram problemas técnicos. Obviamente, essa gravação vai depois para o YouTube, então vocês que estão assistindo agora, depois da entrevista, eu peço a desculpa em nome do Tai Chi Sem Fronteira. Foi uma exceção, infelizmente, mas eu acho que vale o depoimento da professora Ana, espero que vocês estejam gostando. Muito bem, fizemos 1h30, né, praticamente, e aí eu queria deixar, primeiro, antes da Ana dar a conclusão final dela, eu queria pedir aos colegas se alguém teria mais alguma pergunta, primeiro, né? A Shane tem uma pergunta, então vamos lá, Shane. Microfone. Uma pergunta rapidinha, só uma curiosidade. Esse signo que aparece, esse símbolo que aparece aí aí embaixo aí da sua imagem, é seu, né? Não, eu acho que é a webcâmera. Tá bom, pensei que fosse uma coisa criativa sua. Ele está bem, está certo. Então tá bom, tá bom. Não tem jeito de separar. Não, tudo bem. A webcam é a câmera do telefone. É como tem um azinho, né? Pensei que fosse alguma coisa sua, de criação de um design seu. O Yin e o Yang, eu tenho ele... Não tem... O símbolo do grupo dela é bonito. São 2 peixes. Né? Ainda são aqueles 2 peixes. Que eu que fiz, na verdade. É um desenho
do Yin e do Yang. Peraí, aqui, ó, uma camiseta aqui, que eu fiz e que depois até o meu professor da Itália pediu para eu utilizar também. Foi um desenho que eu fiz e que virou sendo o símbolo da minha escola, levei do gesto. Chega mais perto, só um pouquinho. Ah, Muito bonito, né? que lindo! Ficou muito bonito. Ficou muito bonito. Eu fiz e acabou ficando o emblema, assim, como é que chama? O símbolo da minha escola. Isso. Alguém mais? Alguma pergunta? Não? Então, Ana, eu deixo para você agora finalizar, né? O que você gostaria de passar como mensagem final da sua história no mundo do Tahiti, né? E fica à vontade. Bom, mas eu acho que a gente já falou muito, né? Porque eu falei assim, nossa, vou falar 1h30. Ainda mais que eu sou muito, muito faladora. Eu acho que o mais importante para mim, que foi gostoso para mim também, que faz essa lembrança das coisas boas que a gente teve, e é uma coisa que a gente pode utilizar também sempre no Tahiti, no Tikunga, sempre ficar com as coisas positivas. Então, vamos guardar as coisas positivas. Por acaso, essa história do Tahiti Sem Fronteiras apareceu num momento difícil, mas olha que coisa positiva. Estamos aqui juntos, vocês estão juntos, eu estou super contente de estar aqui com vocês. Então, mando um abraço assim, para o Brasil, que eu estou morrendo de saudade, que faz tempo que eu nem posso ir mais. Então, essa coisa positiva é essa. Que bom, a gente teve que se encontrar, esse é um encontro, é essa relação, e eu agradeço muito, muito, muito. Estevão, muito obrigado. Todo o Tahiti Sem Fronteira, vamos continuar a começar assim, sem fronteiras. Obrigada. Ótimo, querida. Ótimo, muito obrigado. Então, vamos encerrar aqui, né, Marcos? Muito obrigado a todos. Encerramos aqui.